E o que mais me chama a atenção, a matéria do nosso amigo, nosso companheiro Eric Faria, junto com o Leslie, que dá conta de que ele não fala na delegacia em ameaça à filha. E na entrevista coletiva ele usa isso como um argumento. E eu não estou dizendo que não tenha acontecido, né? Mas me causa estranheza que isso não esteja relatado dentro dos autos. Meus amigos, vamos conferir aqui o debate, a opinião da galera sobre esse episódio do Marcos Braz. Marcos Braz deu entrevista coletiva hoje falando sobre o assunto, tá? Durante esse vídeo vou trazer informações relevantes também sobre Jorge Jesus, beleza, meus amigos? Tem informações chegando lá da Arábia Saudita em relação à possível saída do Jorge Jesus. Cada vez mais esse papo, essa situação se encorpa. Vamos falar sobre isso. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. O teu like é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no canal, tá? Ganhar mais inscritos. E, cara, ó, papo de Tite lá na equipe do Al Hilal, né? O Jorge Jesus podendo sair de lá, arrumando problema com o Neymar, problema de relacionamento com jogadores, enfim, torcedor rubro-negro começa a ficar interessado por isso aí. O próprio GE destacou na matéria deles isso aí, então vamos embora conferir aqui, vamos lá. Olha, deixa eu falar aqui de Marcos Braz, porque está rendendo ainda. Hoje o vice-presidente do Flamengo deu uma entrevista coletiva para tentar explicar o episódio do shopping em que ele se envolve numa briga com um torcedor do Flamengo. Vamos ver a entrevista e eu quero que vocês me digam se foi esclarecedor ou não. Você agrediu o torcedor? Você foi às vias de fato com o torcedor? A mordida ocorreu? E se sim, você justifica isso com uma legítima defesa? Eu fui ameaçado de morte. A minha filha estava próxima. Ele fez várias ameaças. Eu sistematicamente pedi para que ele parasse, porque a minha filha estava lá. Em nenhum momento eu pedi para os outros pararem. Vê se tem um áudio meu pedindo para parar. Os outros. Eu estava sozinho. Por que no vídeo ali parece que tem tanta gente em torno do... Não estou entendendo a tua pergunta, você viu o vídeo que circulou? Eu não vi nada, mas assim, o que eu estou passando para o senhor é que tinham 2, 3 pessoas ali filmando, me xingando, e eu estou falando para o senhor que eu não fiz absolutamente nada, porque em nenhum momento eu tive ameaça de morte, nem minha filha estava perto, nem eu estava com a minha filha. É só isso que eu estou passando. E depois, num segundo momento, é que tiveram os fatos que eu lhe falei. Já refleti. Eu já refleti e já passei aqui. Quem determina a minha continuação ou não é o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. E, ao que me consta, estaremos juntos em 2024. Bom, tá aí. Esse momento foi separado da entrevista porque é o momento em que o Braz é confrontado por um jornalista, né, para explicar o que aconteceu. Ele fica ali um pouco nervoso, acaba subindo o tom, Pascoal, e aos poucos esclarecedora a resposta. É óbvio que não estou aqui julgando um pai que fica nervoso com uma filha ao lado sendo ameaçado, não é essa a questão. É que ele, apesar de toda essa questão pessoal, ele ocupa um cargo público de uma das maiores instituições de futebol do país. Então, tendo chegado às vias de fato a bater em um torcedor, eu esperava talvez um pouco mais de detalhes, de esclarecimento à população, até porque ele também é vereador, em relação ao que aconteceu. Esses 2 fatos, se tornar público através do Flamengo, com essa publicidade tremenda, chegar à Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro e chegar a vias de fato com um torcedor num shopping, talvez o maior shopping do Rio de Janeiro, um dos mais bonitos shoppings do Brasil, eu não tenho dúvida de falar que é bonito lá. Eu fico com a impressão assim, todas as vezes que tem essa situação da agressão, quando tem a agressão, perdeu-se o controle, perde a cabeça, perde a racionalidade e você perde a razão, né? Você vai perdendo sucessivamente os fatos. Você vai perdendo essas possibilidades. Então, o Marcos Braz deu uma entrevista dele. O garoto, o senhor, a outro personagem, só falou a polícia, né?
E a polícia, cabe a ela a investigação, as imagens, as falas, os vídeos, tudo isso indo para o policial que vai coordenar isso aí, o investigador, depois se entrega ao delegado, a montagem do processo que pode ou não ser levado à justiça, dependendo dos acontecimentos e dos fatos como eles estão, para a gente ter uma noção muito clara, para a gente ter uma noção do acontecimento. Eu continuo achando, para o Flamengo, absolutamente lamentável, porque é Flamengo versus Flamengo. É um episódio de Flamengo versus Flamengo. O Flamengo já não está jogando nada e é o Flamengo versus Flamengo fora do campo. É a terceira cena de pugilato que acontece no Flamengo nos últimos tempos. Ou de MMA, ou qualquer tipo de luta que você possa relatar. É o terceiro fato. E outros tantos que acontecem no Flamengo, reunião de jogadores, enfim, a gente vai caminhar novamente por tudo isso aí. Primeiro, no caso do Braz, perdeu a consciência, perde a razão porque agride o adversário, agride uma pessoa. Aí os fatos, mas ele me agrediu primeiro, ele me ameaçou primeiro, isso a justiça que vai dizer e a polícia que vai dizer. Isso é a polícia que terá a capacidade de analisar. Eu continuo com a mesma impressão de sempre. A sociedade brasileira passa por um grande problema. Todo mundo acha que pode falar o que quiser de qualquer pessoa e onde quer, em qualquer momento. Não é assim. Se você quer respeito, você tem que respeitar. Essa mão dupla, ela não foi invertida. Se você quer o respeito, você tem que respeitar. Se você ver a outra pessoa em dificuldade e você puder ajudar, ajude. Se não puder ajudar, aguarde um outro momento. Você não pode sair. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu, como dirigente, já passei por isso. Sim, claro. de pessoas xingando, ofendendo. Mas eu tive o reconhecimento no dia seguinte do mesmo cidadão que me xingou de tudo quanto foi nome, mas me xingou feio. Ele foi lá e falou, eu vim aqui para te pedir desculpa. Você não é o culpado do que está acontecendo. Eu vim aqui te pedir desculpa. É que na hora eu desabafei. Eu vim aqui pedir desculpa. Parabéns para ele, muito obrigado. Outro dia, um outro momento, eu encontrei ele novamente e nos cumprimentamos e segue a vida. Se isso tivesse acontecido no caso do Braz, as coisas poderiam caminhar por uma outra situação. Quando já parte para a agressão, aí é uma completamente diferente. É um mundo diferente que está integre a justiça e a polícia para resolver. Ô Mauro, a gente estava falando também ontem aqui sobre a questão toda, ele acaba indo para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, prestar esclarecimento. E o que mais me chama a atenção, a matéria do nosso amigo, nosso companheiro Eric Faria, junto com o Leslie, que dá conta de que ele não fala na delegacia em ameaça à filha. E na entrevista coletiva ele usa isso como um argumento. E eu não estou dizendo que não tenha acontecido, né? Mas me causa estranheza que isso não esteja relatado dentro dos autos. Ele fala que parece que o vídeo que está circulando tem só 40 segundos e que isso durou muito mais tempo, deve ter durado Claro, mesmo. Com certeza. Porque aí a gente fica sem saber, porque neste vídeo, não sei que eu tenha escutado mal, eu não vejo nenhuma hora algo com uma ameaça de morte. Que ele falou, eu fui ameaçado de morte e junto com a minha filha. A gente não ouve isso, né? Mas segundo ele também o vídeo é pequeno. Não sei se teve essa parte, que teria sido quando ele reagiu. Ele assim, diz, e aí eu acho que ele tem razão, eu já tive isso outras vezes, já me xingaram, etc e tal, eu não dei bola e fui embora. Mas dessa vez me ameaçaram de morte e também a minha filha. Claro que isso é gravíssimo, que eu acho que isso levaria, sim, a ele ter uma atitude, óbvio. Estava ali com a filha, se alguém falou em morte, vou matar vocês, ou não sei o quê. Mas a gente não tem isso gravado. Não sei se isso lá na delegacia foi esclarecido, né? Essa história de falar, não, ele queria me matar, eu parti para cima dele. Me parece que não foi isso. Eu acho que ele só ficou meio de saco cheio do cara falar. E o cara também, quando ele falou, minha filha está aqui, o cara, dane-se sua filha, eu quero saber que o meu Flamengo está uma porcaria e tal. E quando ele falou, dane-se, usando até um outro termo, a sua filha, ele teria ido para cima. Acho que era evitável isso. E repito, para mim, quem faz a primeira agressão já perdeu a razão. Se foi dele que partiu o primeiro soco ou mordido, ou sabe-se lá o que ele fez, ele estaria errado. E
este argumento é muito forte, muito sério. Aí eu fui ameaçado de morte, com a minha filha também. Só que a gente não vê isso no vídeo. Então não sei como é que vai ser investigado isso pela polícia, e deve estar lá, os depoimentos devem ter perguntado para o cara se ele falou isso mesmo, e para ele, enfim, vai valer o que eles falaram lá dentro da delegacia, porque o vídeo não mostra isso. Bom, tem muita coisa para apurar, tem muita coisa para esclarecer dessa história de Marcos Braz ainda. A polícia vai fazer a parte dela. Meus amigos, essa situação do Marcos Braz, eu já falei, já dei minha opinião. Tem algumas pessoas que realmente não entendem o que a gente fala. E o que eu falo que tem o vídeo do Braz agredindo o torcedor. O que aconteceu antes, o que aconteceu durante, o que aconteceu depois. Isso aí, eu vou aguardar as imagens do shopping. Já se fala aí, até em matéria na Globo. Parece que vão fazer no Fantástico. Vou aguardar as imagens do shopping. Quando as imagens do shopping estiverem disponibilizadas, quando a gente tiver um parecer maior, quando o outro rapaz der a versão dele, a gente ter a versão do Braz, ter a versão do rapaz, ter as imagens, ter a possível matéria da Globo, ter tudo, o parecer da justiça, aí a gente pode ter um veredito maior, tá? E vamos lá, gente, o negócio é o seguinte, vocês estão vendo aqui, novo tropeço aumenta a pressão em cima de Jorge Jesus no Al Hilal. Vaiado pela torcida após empate em 1-1 contra o Domac, técnico português tem trabalho questionado na Arábia Saudita. Jornalista do país vê demissão iminente. Pois é, tem essa situação mesmo, tá? Ele já havia empatado na estreia da Champions Asiática, empatou agora também no Campeonato Saudita, e tem uma pressão muito grande sobre o Jorge Jesus lá, a gente tem informações aqui sobre isso, porque é um investimento muito alto que o Estado da Arábia Saudita vem fazendo no time, tá? Ele tem os melhores jogadores da liga, basicamente. Tem outros times com investimentos altos também feitos pelo Estado, mas o Al Hilal em específico tem um dos maiores investimentos, com Neymar, com Malcom, com Mitrovic, Rubem Neves, Milinkovic-Savic, jogadores de padrão europeu, tá? Nas mãos do Jorge Jesus, e os árabes não estão gostando do desempenho da equipe, inclusive após esse empate. Ele perdeu a liderança do Campeonato Saudita e, ao que tudo indica, deve ser demitido, ganhando repercussão até no jornal do país de origem do Jorge Jesus, o jornal A Bola, de Portugal. E tem um papo circulando por aí também, lá na Arábia, né, lá na Arábia Saudita, de que o Neymar teria pedido a contratação do Tite, né? O Neymar é amigo do Tite, o Tite treinou o Neymar aí por 6 anos, né? Em período que esteve na seleção brasileira, um pouquinho do primeiro ciclo, e todo o resto do segundo ciclo, que ele teve 2 ciclos na seleção brasileira, um meio ciclo e outro completo. Então eles são muito amigos. O Tite tem aquela coisa de ser aquele técnico paizão, né? Que o jogador brasileiro geralmente se dá bem, coisa e tal. O perfil do Jorge Jesus já é outro, já é um perfil que cobra mais em cima dos atletas. Certos jogadores do Al Hilal não estariam se dando bem com esse jeito do Jorge Jesus, isso aí também vazou. Uma própria indisposição com o Neymar, porque o Jorge Jesus disse que o Neymar não poderia ter ido para a seleção, porque o Neymar estava lesionado. O Diniz, na seleção, que também é amigo do Neymar, foi lá e retrucou, né? Porque o Jorge Jesus falou isso, né? E coisa e tal. Aí teve esse entreveiro aí. Também o Neymar não teria gostado disso. Tem até um vídeo circulando pelas redes sociais do Neymar, do Jorge Jesus dando instruções ali. O Neymar meio que nem aí. Enfim, aumenta a pressão lá. Ele deve ser demitido se continuar esses resultados aí. E o Tite indo pra lá aumenta ainda mais a possibilidade da gente ter o Jorge Jesus aqui, né? Pelo menos eu quero. Infelizmente, a diretoria do Flamengo não quer. A verdade é que o Sampaoli já está demitido. Vai ter o jogo aí, vai ser demitido. Eles não querem a contratação do Mister. Mas, se eles não tiverem a opção do Tite no mercado, se o Tite for realmente para o Al Hilal, acredito que eles vão ficar sem saída. O que eles vão fazer? Ainda mais com a pressão da torcida. E isso aqui é matéria do GE.
Não tô inventando da minha cabeça. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like. Tamo junto, Saudações Rubro-Negras.